Neste vídeo, eu vou mostrar como projetos gerados pelo Lino já nascem com duas proteções e muitas equipes só lembram tarde demais: gerenciamento de segredos fora do código-fonte e rate limiting configurado nas APIs. A ideia é simples: segredo não deve nascer dentro do repositório e API pública não deve nascer sem limite de uso. Se você está criando um SaaS e coloca senha, segredo JWT, chave de API interna, credencial de SMTP ou qualquer outro valor sensível dentro do arquivo AppSettings, você não tem apenas um detalhe técnico para resolver depois. Você tem um risco real, e ainda mais hoje com o uso da inteligência artificial varrendo todo o nosso código. E esse risco pode virar vazamento, configuração exposta no Git, deploy inseguro ou até credencial circulando em ambiente errado. Agora pensa em outro cenário comum. Você cria endpoints públicos, como login, refresh token, cadastro, esqueci minha senha, mas não coloca nenhum limite de requisição. Na prática, você está dizendo para qualquer pessoa ou qualquer bot que ela pode tentar bater nesses endpoints quantas vezes quiser. E aí, não importa se a sua autenticação está bonita. Se alguém consegue chamar o seu login 100.000 vezes por minuto, você tem um problema de segurança e de disponibilidade. Neste vídeo, eu vou mostrar duas coisas que o Lino entrega para a gente por padrão nos projetos gerados. Primeiro, é o gerenciamento seguro de user secrets no ambiente de desenvolvimento. E o segundo, é o rate limiting configurado nas APIs desde a primeira execução. Mas já deixando claro que user secrets não é cofre de produção. Não substitui um Azure Key Vault, nem AWS Secrets Manager, variáveis seguras de ambiente, Secret Manager do Kubernetes ou qualquer solução própria de ambiente produtivo. O papel dele aqui é outro: impedir que segredos de desenvolvimento nasçam versionados no próprio repositório. E esse é um ponto muito importante. Segurança boa não é só ferramenta cara no final do projeto. Segurança boa também é trilho certo desde o primeiro comando. Meu nome é Eduardo Tolino, eu sou engenheiro de software e estou construindo o Lino. E hoje a gente vai falar de segurança prática, aquela que aparece no código, no terminal, na arquitetura e no comportamento real da API. Para começar, vamos acessar o nosso terminal. Eu vou criar um projeto novo com o Lino, e a ideia aqui não é fazer uma aplicação complexa. Eu quero uma base simples, mas com recursos suficientes para mostrar um cenário próximo ao mundo real. Então, durante a criação do projeto, eu vou habilitar recursos como analisadores de código, cache distribuído e mensageria. E por quê? Porque quando um projeto começa a se aproximar de produção, começam a aparecer as dependências, as configurações externas e os valores sensíveis. E é nessa hora que muitas aplicações começam a se organizar mal. Então, vamos criar um novo projeto. E notem que a ferramenta já nos informa a inicialização dos user secrets nesse projeto e já define, o segredo e as configurações, tanto para o RabbitMQ quanto para o Redis. E agora eu vou gerar um serviço, um módulo, incluir a autenticação e autorização e adicionar um worker ao nosso serviço. Notem aqui que com a adição da segurança, nós temos definidos também alguns outros segredos, como a chave, do JWT, uma outra chave para download de artefatos, chaves para API keys, uma senha padrão para, por exemplo, um usuário administrador, o primeiro usuário a ser criado em nosso sistema, e até para a senha do SMTP. E é aqui que normalmente começa o problema em muitos projetos. Normalmente, esses valores são colocados no lugar mais fácil, no arquivo appsettings.development, ou dentro de um arquivo de configuração qualquer, ou até pior, dentro do próprio código. Funciona localmente? Funciona, mas também cria um caminho muito fácil para um vazamento acidental. Com o Lino, a proposta é diferente. Se o valor é sensível, ele já nasce fora do repositório. Então, para entender um pouquinho melhor do que eu estou falando, vamos acessar aqui o .NET User Secrets, list, _project, e o nosso projeto, que fica dentro de Source, Aspire, App Host, e o nosso projeto My Project One, App Host CS Project. Então, aqui o .NET User Secrets vai listar para a gente todos estes segredos que foram configurados dentro do projeto, dentro daqui da nossa solução. E notem que estamos falando, de um ambiente de desenvolvimento. Então, estes segredos, eles não estão criptografados. Uma outra forma de visualizar essas informações é utilizando o CLI do Aspire, Então, Aspire, Secret List, App Host, e o nosso projeto, que é o My Project One, App Host CS Project. Então, também é exibido aqui pra gente todos os nossos segredos que foram cadastrados. E para deixar ainda mais fácil, dentro do Lino nós temos um wrapper, então nós podemos utilizar Lino, Secrets, List. Simplesmente isso, e ele já lista pra gente aqui todas as informações, todos os segredos que foram cadastrados e estão sendo usados dentro do nosso projeto. Então, ao invés de ter que lembrar manualmente qual projeto inicializar, o Lino tenta deixar esse fluxo mais direto. E claro que nós temos aqui dentro do Lino Secrets as opções, não apenas de listagem, mas para a configuração de um segredo, ou a remoção e até mesmo a limpeza de todos os segredos dentro do projeto. E um detalhe muito importante, um diferencial no caso, é que os segredos que são cadastrados automaticamente pelo Lino, o Lino, além de gravar isso como user secrets neste ambiente de desenvolvimento, ele também cadastra esses valores como parâmetros no app host do projeto Aspire. Então, logo mais à frente, eu vou exibir, vou mostrar para vocês que essas informações são cadastradas como parâmetros, que vai facilitar muito o deploy do nosso projeto. Então, se eu acessar aqui, abrir a nossa solução, notem que nós já adicionamos estes segredos como parâmetros aos recursos criados. Então, tanto aqui no RabbitMQ, por exemplo, no Redis, no SQL Server ou no Postgres, se estivéssemos utilizando, e até mesmo no nosso serviço, o nosso back-end, e também no nosso front-end. Aqui são extensões, então, se por exemplo nós acessarmos esta extensão, nós podemos visualizar que já temos aqui configurado diversos segredos e variáveis de ambiente. Então, o nosso projeto passa a tratar este valor, esta informação, como uma dependência externa da aplicação. Ou seja, a aplicação precisa dessa informação para rodar. E no ambiente de desenvolvimento, no ambiente local, esse valor vem do user secret. Já no ambiente de produção, essa informação vai vir de um ambiente seguro, como um Key Vault, Secrets Manager, Kubernetes Secrets ou outro provedor. Tem outro ponto legal: como esses valores foram configurados como parâmetros do app host, o Aspire já entende que esses valores, na
verdade, que a aplicação depende, né, desses parâmetros para funcionar. Então, quando você publica a sua aplicação, esse requisito simplesmente não desaparece. Então, por exemplo, um publish para um Docker Compose, o Aspire vai criar um Docker Compose YAML com placeholders e vai criar um arquivo .env separado para você preencher no ambiente correto. Já em outros targets, como o Kubernetes, por exemplo, esse modelo também ajuda a levar a necessidade desses valores para artefatos de deployment. E esse ganho é arquitetural. Então, o segredo deixa de ser um detalhe escondido em um arquivo de configuração e passa a fazer parte do modelo de execução e deployment da aplicação. Então, vou fechar aqui. E agora vamos para a segunda parte e falar do rate limiting. Quando a gente fala de segurança, muita gente pensa primeiro em autenticação e autorização. E claro, isso é essencial. Mas segurança também tem a ver com disponibilidade, abuso e proteção operacional. Uma API pode estar autenticando corretamente e ainda assim estar vulnerável a abuso. Então, por exemplo, se qualquer pessoa consegue chamar o seu endpoint milhares de vezes, você tem um risco de força bruta, consumo indevido de recursos e degradação do serviço. Por isso, nos projetos gerados pelo Linux, as APIs já nascem com políticas de rate limiting. Então, por exemplo, se acessarmos o nosso serviço criado aqui dentro de App Settings, nós já trazemos algumas configurações pré-definidas, como 60 requisições no máximo para uma janela de 60 segundos, né, um minuto. Então, nós podemos, de forma anônima, fazer apenas 60 requisições neste minuto. Para usuários autenticados, nós permitimos 300 requisições por minuto. Para APIs mais sensíveis, nós configuramos um limite máximo de 5 requisições por minuto. Nós já vamos mostrar isso de forma prática, né, funcionando. Para chamadas via API Key, para chaves, né, de API, nós deixamos um limite de 30 requisições por minuto. E para downloads de artefatos, como imagens, arquivos, né, deixamos aqui um limite, né, de 10 requisições por minuto. E essa separação, ela é importante porque, naturalmente, um usuário autenticado ele pode ter um limite mais alto, já que ele passou pela autenticação e está usando funcionalidades internas do sistema. Já um endpoint anônimo, ele precisa de mais cuidado, já que qualquer pessoa pode chamá-lo. E os endpoints sensíveis de identidade, como login, refresh token, esqueci minha senha, precisam de um limite muito menor. Obviamente que o rate limiting não substitui autenticação, autorização, firewall ou boas práticas de infraestrutura, mas ele adiciona uma camada objetiva de proteção contra o abuso de volume. Para mostrar um pouquinho na prática, né, no código, vamos, por exemplo, acessar o nosso módulo de segurança aqui na nossa API. Por exemplo, podemos visualizar no login que nós temos aqui, além do acesso anônimo, nós temos aqui a configuração, né, para a nossa política de rate limit em dados sensíveis, né, o identity sensitive. Se acessarmos, por exemplo, aqui em roles, para a criação de novas funções, de novas roles, podem visualizar que temos apenas a questão da autorização, né, da autenticação e da autorização. Nós temos que ter permissão para esta função de criação de role. Isso porque, por padrão, nós já temos configurados um rate limiting para, né, usuários autenticados. Então, nós deixamos um padrão para todas as APIs e aí, no caso, nós podemos, né, conforme essas configurações, como nós temos aqui definidos, indicar, né, cada endpoint que nós desejamos utilizar esta política ou até mesmo criar novas políticas conforme a necessidade. Vamos executar a nossa solução e ver isso funcionando na prática? Então, vamos rodar aqui o nosso projeto. Enquanto o nosso projeto ele vai carregando, vamos acessar aqui o Postman. Ops, não temos aqui nossas tabelas, né? Na verdade, nós não efetuamos nenhuma migração de banco de dados. Então, vamos voltar aqui para o terminal. Voltando aqui para o terminal, vamos efetuar a migração do nosso banco de dados, né? Primeiro, para conseguir executar o nosso projeto. Initial Migration. Então, ele vai efetuar a migração, vai criar o nosso banco de dados, nossas tabelas, índices e tudo mais. Prontinho, criou também nosso script SQL. Então, vamos voltar lá para nosso Visual Studio. E agora sim. Então, se nós acessarmos aqui nossa infraestrutura, Persistence, pegar aqui no scripts. Então, esse foi nossa migration que foi criada, né? Com as estruturas aqui de Outbox, toda a parte de segurança, né? Com user, roles e tudo mais, os índices, enfim. Vamos abrir a nossa solução novamente, vamos rodar, né, a nossa solução novamente. Então, agora sim deve funcionar. Vamos ver se sobe o nosso serviço. Então, prontinho, subiu o nosso serviço, né? E subiu o nosso projeto web também. Então, vamos acessar o nosso Postman, por exemplo, e podemos visualizar aqui, vamos dar um send, não foi encontrado porque nós colocamos a rota errada, né? Nós definimos como security, o nosso módulo, então módulo security, então nós temos a rota users login. Então, efetuamos um send, né? Então, podemos visualizar que o usuário não foi informado, nem a senha. Vamos fazer mais um send, novamente, mesmo retorno, mais um send, novamente, 400, bad request, mesmo retorno, mais uma vez, novamente. E a sexta vez, nós já não conseguimos, né? Pode ver que na sexta vez, nós não conseguimos efetuar, né, essa chamada. Nós recebemos um 429 too many requests e pede aqui, no caso, um retorno para tentarmos mais tarde. Então, notem, nós não tentamos, por exemplo, 5 vezes ou determinados números de vezes em um username específico para bloquear, né, esse username. Foram 5, né, tentativas independentes do que nós estamos chamando. Então, poderia ser, inclusive, até outra URL, né? Então, se nós tentarmos novamente, passou esse 1 minuto, nós conseguimos, né, novamente fazer novamente essa chamada para a nossa API. Então, se tentarmos determinadas vezes, né, no caso, já recebemos aqui too many requests, porque o nosso rate limiting, aqui no caso, está configurado como é um identity sensitive configurado aqui no nosso login, né, aqui, ó, require identity sensitive, nosso rate limit, nossa política, nós configuramos, no máximo, 5 requisições para um intervalo de 60 segundos. Então, neste caso, o sistema não continua gastando recursos indefinidamente para responder uma sequência abusiva de chamadas. Ele aplica uma barreira de volume. E se tentarmos isso via front-end, vamos acessar aqui o nosso front-end e vamos, por exemplo, fazer uma chamada qualquer, né? Temos o retorno de que o usuário e a senha estão incorretos. Então, mesmo que façamos essa tentativa, após 5, né, requisições, a sexta, nós já temos novamente esse retorno de que o rate limit foi excedido. Então, esse tipo de comportamento, ele é pequeno na demonstração, mas ele é muito importante na vida real, porque segurança séria não aparece apenas no diagrama da arquitetura. Ela aparece quando a API responde corretamente sob condição de abuso. E aqui entra um ponto que eu considero muito importante. O Linux não existe para substituir a inteligência artificial. Na verdade, é o contrário. A IA é excelente para acelerar raciocínio, sugerir implementação, explicar código, gerar ideias, escrever regras, criar testes e ajudar na tomada de decisão. Mas existem coisas que não deveriam depender de alguém lembrar no final. Segurança de base é uma delas. Quando você usa inteligência artificial para desenvolver software, você ganha muita velocidade. Mas velocidade sem trilho pode virar inconsistência muito rápido. Um endpoint sai protegido, o outro não. Um módulo usa segredo fora
do código. Outro joga configuração sensível no arquivo errado. Uma parte do sistema tem boa prática, outra depende da memória de quem gerou o código naquele dia. A proposta do Linux é justamente criar esse trilho. Ele entrega uma base repetível com decisões arquiteturais incorporadas no projeto. Aí, a inteligência artificial entra em cima disso para acelerar, adaptar e evoluir. Ou seja, a IA ajuda a andar mais rápido e o Linux ajuda a não sair da estrada. Essa combinação é onde eu acho que existe muito valor para o desenvolvimento moderno. Então, neste vídeo, nós vimos duas proteções que agora já nascem nos projetos gerados pelo Linux. A primeira é o uso de user secrets para evitar que segredos de desenvolvimento sejam versionados no repositório. A segunda é o rate limiting configurado por padrão para proteger a API contra abuso de volume, especialmente em endpoints sensíveis, como login, refresh token, esqueci minha senha e o reset de senha. Isso resolve toda a segurança de um SaaS? Claro que não. E qualquer ferramenta séria deveria ter cuidado com esse tipo de promessa. Segurança envolve autenticação, autorização, criptografia, infraestrutura, observabilidade, revisão de código, gestão de dependência, proteção de dados, pipeline, deploy e muito mais. Mas essas decisões colocam o projeto em um caminho melhor desde o primeiro comando. E esse é o ponto. O Linux não tenta apenas gerar código rápido, ele tenta gerar uma base mais consistente, mais segura e mais próxima de um projeto real. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre .NET, arquitetura, segurança, Domain Driven Design, monolito modular, Aspire e ferramentas que aumentam produtividade sem destruir qualidade, se inscreve no canal. Eu sou Eduardo Tolino, esse é o canal Tolitech e no próximo vídeo a gente vai falar de Shadow Entity, como duplicar o mínimo necessário entre módulos sem criar acoplamento escondido. Te vejo lá.